Olá a todos desta comunidade, ótimas notícias a todos investidores com Firmacois. De projetos e pagamentos por fintechs. Situações onde pagamentos milionários ocorrem. Pagamentos milionários podem surgir em diversos cenários. Prêmios de loterias. Ganhar na loteria, como na Mega Sena no Brasil, é uma das formas mais conhecidas. Os ganhadores enfrentam desafios como planejamento financeiro e proteção contra fraudes. Heranças e testamentos. A transmissão de grandes patrimônios por meio de heranças também é comum, muitas vezes acompanhada de disputas legais e impostos sobre herança. Acordos judiciais e indenizações. Em casos de danos morais ou materiais, como acidentes ou processos trabalhistas, valores expressivos podem ser recebidos. Investimentos e negócios. Aquisições empresariais ou lucros de investimentos bem-sucedidos também geram esses pagamentos. 2. Requisitos legais e processos. Receber valores milionários geralmente envolve o cumprimento de obrigações legais, como declaração de impostos. No Brasil, a Receita Federal exige que valores altos sejam declarados para evitar penalidades. No caso de heranças ou ganhos de loteria, impostos específicos são aplicados. Documentação. É comum a necessidade de documentos como RG, CPF e comprovantes de residência para comprovar a identidade. Utilização de contas bancárias. Para garantir a segurança e a rastreabilidade dos valores, eles são geralmente transferidos para contas bancárias cadastradas. 3. Planejamento financeiro. Receber uma quantia milionária pode ser tão desafiador quanto vantajoso. Sem um planejamento sólido, há um risco elevado de gastar todo o valor rapidamente. Alguns passos incluem: contratação de especialistas. Consultores financeiros podem ajudar na diversificação de investimentos para proteger o patrimônio. Criação de reserva. Garantir que uma parte do valor seja destinada a emergências. Doações e caridade. Muitas pessoas optam por apoiar causas sociais ou ajudar familiares. 4. Cuidados com golpes. Grandes valores atraem atenção e, por isso, é fundamental proteger-se contra golpes. Uso de canais oficiais. Seja ao receber um prêmio ou indenização, sempre utilize canais confiáveis, como bancos e instituições reconhecidas. Evitar divulgação. Manter a informação em sigilo evita exposição desnecessária e potenciais ameaças. 5. Impactos psicológicos e sociais. Ganhar ou receber uma quantia milionária pode causar mudanças drásticas na vida de uma pessoa. Gestão de relacionamentos. Pessoas podem ser abordadas por conhecidos ou familiares pedindo ajuda financeira. Adaptação de estilo de vida. Mesmo com muito dinheiro, é necessário manter um equilíbrio para não perder a qualidade de vida. Pressão social. A responsabilidade de gerenciar essa nova riqueza pode ser pesada. 6. Estudos de caso e exemplos. Casos famosos de ganhadores de loterias e heranças mostram diferentes desfechos. Algumas pessoas prosperam ao investir e planejar adequadamente. Outras enfrentam dificuldades, gastando rapidamente ou envolvendo-se em disputas legais. Em resumo, pagamentos milionários, embora sejam um sonho para muitos, requerem atenção, planejamento e responsabilidade para serem aproveitados plenamente. Os pagamentos milionários variam significativamente entre países devido a diferenças culturais, econômicas e legais. Aqui estão alguns fatores que influenciam essas variações. 1. Tributação. Brasil. Ganhos de loteria, por exemplo, já têm impostos descontados na fonte, enquanto heranças estão sujeitas ao ICTRAN, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Estados Unidos. Os prêmios de loteria são tributados tanto a nível federal quanto estadual, podendo reduzir significativamente o valor recebido. Europa. Em países como a França, os impostos sobre heranças podem ser elevados, enquanto na Suécia não há imposto sobre herança. 2. Regulamentações. Loterias. Em alguns países, como o Japão, os prêmios de loteria são isentos de impostos, mas os ganhos de investimentos são altamente tributados. Indenizações. Nos Estados Unidos, indenizações por danos morais podem ser milionárias, enquanto em países como o Brasil, os valores tendem a ser mais modestos devido a limites legais. 3. Cultura e economia. Em países com maior desigualdade econômica,
Como o Brasil, pagamentos milionários podem gerar mais atenção e até riscos de segurança. Em nações como a Suíça, onde há uma alta concentração de milionários, grandes pagamentos são mais comuns e menos chamativos. 4. Sistemas bancários. Alguns países têm restrições sobre transferências internacionais de grandes valores, exigindo documentação detalhada. Em lugares como Singapura, há incentivos para atrair grandes fortunas, facilitando transações milionárias. Essas diferenças refletem as prioridades e estruturas de cada país. Se quiser explorar algum aspecto específico, os pagamentos milionários variam significativamente entre países devido a diferenças culturais, econômicas e legais. Aqui estão alguns fatores que influenciam essas variações. 1. Tributação. Brasil. Ganhos de loteria, por exemplo, já têm impostos descontados na fonte, enquanto heranças estão sujeitas ao ICTRAN, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Estados Unidos. Os prêmios de loteria são tributados tanto a nível federal quanto estadual, podendo reduzir significativamente o valor recebido. Europa. Em países como a França, os impostos sobre heranças podem ser elevados, enquanto na Suécia não há imposto sobre herança. 2. Regulamentações. Loterias. Em alguns países, como o Japão, os prêmios de loteria são isentos de impostos, mas os ganhos de investimento são altamente tributados. Indenizações. Nos Estados Unidos, indenizações por danos morais podem ser milionárias, enquanto em países como o Brasil, os valores tendem a ser mais modestos devido a limites legais. 3. Cultura e economia. Em países com maior desigualdade econômica, como o Brasil, pagamentos milionários podem gerar mais atenção e até riscos de segurança. Em nações como a Suíça, onde há uma alta concentração de milionários, grandes pagamentos são mais comuns e menos chamativos. 4. Sistemas bancários. Alguns países têm restrições sobre transferências internacionais de grandes valores, exigindo documentação detalhada. Em lugares como Singapura, há incentivos para atrair grandes fortunas, facilitando transações milionárias. Essas diferenças refletem as prioridades e estruturas de cada país. Se quiser explorar algum aspecto específico, os pagamentos milionários em países em desenvolvimento são influenciados por diversos fatores além dos mencionados anteriormente, refletindo as complexidades econômicas, sociais e legais dessas regiões. Aqui, detalho alguns desses aspectos, explorando como eles moldam o recebimento, o gerenciamento e as implicações de valores altos nesses países. 1. Desafios econômicos. Os países em desenvolvimento enfrentam restrições econômicas que afetam diretamente a dinâmica dos pagamentos milionários. Desvalorização da moeda. A volatilidade cambial pode reduzir significativamente o valor real de um pagamento milionário. Por exemplo, em países onde a inflação é alta, o poder de compra de uma grande quantia pode ser rapidamente corroído. Falta de infraestrutura financeira avançada. Bancos em regiões menos desenvolvidas podem não ter sistemas robustos para gerenciar transferências de alto valor, dificultando o acesso ou a movimentação de recursos significativos. Acesso limitado à consultoria financeira. A falta de acesso a especialistas financeiros dificulta o planejamento adequado, o que pode levar ao uso ineficiente ou à perda dos recursos. 2. Regulação e burocracia. A legislação e os processos burocráticos também desempenham um papel importante. Tributação excessiva ou confusa. Sistemas fiscais mal estruturados ou ambíguos em alguns países podem criar incertezas para quem recebe grandes valores, levando à retenção ou à taxação indevida. Barreiras administrativas. A burocracia excessiva pode atrasar a liberação de pagamentos, especialmente em processos judiciais ou acordos governamentais. Falta de transparência. Em algumas nações, a corrupção pode interferir na liberação de valores devidos, exigindo subornos ou pagamentos indevidos. 3. Impactos sociais. Aspectos culturais e sociais em países em desenvolvimento também afetam esses pagamentos. Pressão da comunidade. Em contextos de forte coletivismo, como em algumas regiões da África e América Latina, quem recebe uma grande quantia pode enfrentar pressão para compartilhar os recursos com parentes e conhecidos. Segurança pessoal. Receber pagamentos milionários pode gerar preocupações de segurança, especialmente em locais com altas taxas de criminalidade. Casos de extorsão e sequestro são mais comuns nesses contextos.
Cultura de consumo imediato. A falta de educação financeira pode levar à priorização de gastos imediatos e luxos em vez de investimentos de longo prazo. 4. Diferenças culturais e educacionais. A percepção e o uso de valores altos variam com base na educação e nos valores culturais. Educação financeira limitada. A falta de instrução sobre finanças em muitos países dificulta o uso eficaz de pagamentos milionários, levando a má administração ou até mesmo perdas. Valorização de patrimônio tangível. Em algumas culturas, há uma preferência por investir em propriedades físicas, como imóveis ou terras, em vez de ações ou outras formas de investimentos financeiros. 5. Condições políticas e jurídicas. A instabilidade política e jurídica é outra variável significativa. Mudanças nas políticas. Governos instáveis podem alterar abruptamente regras fiscais ou financeiras, afetando diretamente os pagamentos e investimentos. Sistemas judiciais ineficazes. A lentidão dos processos legais pode dificultar a obtenção de indenizações ou acordos judiciais. Controle cambial. Restrições à movimentação de moedas estrangeiras podem limitar o uso ou a transferência internacional de grandes quantias. 6. Fatores tecnológicos. A tecnologia também desempenha um papel. Digitalização bancária limitada. A ausência de sistemas digitais avançados pode dificultar o recebimento de grandes valores em áreas rurais ou menos desenvolvidas. Acesso ao sistema financeiro global. Países com infraestrutura tecnológica precária têm mais dificuldade em participar de mercados globais, o que limita opções de investimento. Conclusão. Receber e gerenciar pagamentos milionários em países em desenvolvimento é uma experiência muito influenciada por fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e tecnológicos. Embora grandes quantias de dinheiro tenham um impacto transformador nessas regiões, sua eficácia depende diretamente da capacidade dos beneficiários de navegar pelas complexidades locais. Melhorar a infraestrutura financeira, promover a educação financeira e combater problemas como corrupção e burocracia são passos fundamentais para garantir que pagamentos milionários alcancem todo o seu potencial transformador. Investir valores milionários exige planejamento cuidadoso, entendimento das opções disponíveis e uma abordagem disciplinada para proteger e aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Abaixo, apresento um guia abrangente sobre como abordar esse processo, considerando fatores como segurança, diversificação, objetivos pessoais e prazos. Um passo inicial: compreender sua situação financeira. Antes de fazer qualquer investimento, é essencial avaliar sua situação financeira atual e definir metas claras. Pergunte-se: qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador, moderado ou arrojado? Isso influencia sua tolerância ao risco. Quais são seus objetivos? Está investindo para a aposentadoria, para a educação dos filhos ou para gerar renda passiva? Qual é o prazo de investimento? Alguns investimentos são melhores para curto prazo, enquanto outros funcionam melhor a longo prazo. Para valores milionários, contar com a assessoria de especialistas financeiros é quase indispensável. Um consultor financeiro pode ajudar a alinhar seus objetivos com os produtos de investimento mais adequados. 2. Criação de uma reserva de emergência. Mesmo com milhões, ter uma reserva de emergência é crucial. Essa quantia deve ser investida em produtos de alta liquidez e baixo risco, como CDBs de liquidez diária, certificados de depósito bancário que permitem resgate imediato, Tesouro Selic, títulos públicos com rendimento atrelado à taxa Selic. Poupança, embora tenha rendimento baixo, é uma opção prática para emergências. A reserva deve cobrir de 6 a 12 meses de despesas fixas, garantindo segurança para imprevistos. 3. Diversificação da carteira. Um dos princípios mais importantes ao investir grandes somas é diversificar. Colocar todo o dinheiro em um único ativo ou setor aumenta o risco de perdas. Aqui estão algumas categorias para considerar. A renda fixa. Investimentos em renda fixa são mais seguros e proporcionam previsibilidade nos rendimentos. Títulos públicos, como Tesouro IPCA+, que protege contra a inflação, e Tesouro Prefixado, que oferece um rendimento fixo. Debêntures, títulos de dívida de empresas que podem oferecer bons rendimentos, com cuidado para verificar a solidez da companhia.
LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, isentas de imposto de renda para pessoas físicas. B. Renda variável. Embora mais arriscada, a renda variável pode proporcionar retornos mais altos. Ações. Investir em empresas sólidas, preferencialmente com histórico de pagamento de dividendos. É importante diversificar entre setores. ETFs. Fundos negociados em bolsa que replicam índices, como o Ibovespa, oferecendo diversificação com custo acessível. Fundos imobiliários. FIs permitem investir em imóveis sem precisar adquiri-los diretamente, com distribuição periódica de rendimentos. C. Investimentos internacionais. Com uma quantia elevada, diversificar globalmente é uma estratégia inteligente para reduzir riscos geográficos e econômicos. Ações e fundos no exterior. Empresas globais como Apple, Amazon e Tesla podem fazer parte do portfólio. ETFs internacionais. Replicam índices como S&P 500, garantindo exposição a economias desenvolvidas. Fundos cambiais. Proporcionam proteção contra variações do dólar e do euro. D. Imóveis. Investir em imóveis pode trazer estabilidade e geração de renda. Compra de propriedades, residenciais ou comerciais, com potencial para valorização ou aluguel. Fundos imobiliários, FIs como alternativa mais acessível e diversificada. E alternativos. Startups e venture capital. Investir em empresas emergentes, assumindo maior risco, mas com potencial para altos retornos. Arte e colecionáveis. Obras de arte e itens raros podem ser uma classe de ativo interessante para diversificação. 4. Foco na proteção do patrimônio. Com valores milionários, proteger o patrimônio é tão importante quanto investi-lo. Algumas medidas incluem: seguros patrimoniais, coberturas contra riscos como incêndios, roubos ou desastres naturais. Planejamento sucessório. Definir heranças com clareza, utilizando instrumentos como testamentos ou previdência privada. Blindagem jurídica. Utilizar holdings familiares para proteger ativos e reduzir a exposição a disputas legais. 5. Educação financeira contínua. Mesmo com consultores financeiros, é fundamental investir tempo na sua própria educação. Cursos e leitura. Aprenda sobre estratégias de investimento, tributação e planejamento. Monitoramento constante. Acompanhe o desempenho da carteira e ajuste-a de acordo com mudanças econômicas ou nos seus objetivos. 6. Considere o impacto social. Investir valores milionários também permite contribuir para a sociedade. Investimentos sustentáveis. Apoiar empresas que seguem práticas ambientais, sociais e de governança, ESG. Doações e filantropia. Criar fundações ou apoiar causas pode trazer impacto positivo e benefícios fiscais. 7. Erros comuns ao investir grandes quantias. Evitar armadilhas é essencial para manter e crescer o patrimônio. Excesso de confiança. Assumir que ganhos passados garantem sucesso futuro. Apostar tudo em uma oportunidade. Sempre diversificar para reduzir riscos. Gastos impulsivos. Manter a disciplina financeira é crucial, mesmo com grandes somas. Conclusão. Investir valores milionários é uma oportunidade única que exige planejamento detalhado e disciplina. Ao diversificar a carteira, proteger o patrimônio e buscar educação contínua, é possível transformar uma grande quantia em segurança financeira duradoura e, ao mesmo tempo, contribuir para um impacto positivo na sociedade. Os melhores veículos de investimento atualmente dependem de diversos fatores, como o perfil do investidor, o cenário econômico global e os objetivos financeiros. Abaixo, apresento uma análise detalhada das opções mais relevantes, considerando diferentes categorias de investimentos e suas características. 1. Renda fixa. Os investimentos em renda fixa continuam sendo uma escolha sólida, especialmente em cenários de alta taxa de juros, como o que muitos países enfrentam atualmente. Esses veículos oferecem previsibilidade e segurança, sendo ideais para investidores conservadores. Títulos públicos. No Brasil, o Tesouro Direto é uma das opções mais populares. Títulos como o Tesouro Selic, atrelado à taxa básica de juros, e o Tesouro IPCA+, que protege contra a inflação, são amplamente recomendados. CDBS.
certificados de depósito bancário oferecem rendimentos competitivos, especialmente os que pagam acima de 100% do CDI. LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio são isentas de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-se atrativas para quem busca maior rentabilidade líquida. Debentures, títulos emitidos por empresas que podem oferecer retornos superiores, mas com maior risco associado. 2. Renda variável. Para investidores com maior tolerância ao risco, a renda variável oferece potencial de altos retornos, especialmente em mercados em crescimento. Ações. Investir em empresas sólidas e com bom histórico de resultados é uma estratégia clássica. No Brasil, ações de setores como energia, bancos e commodities têm se destacado. ETFs, Exchange Traded Funds, fundos que replicam índices, como o Ibovespa ou o SP500, são uma forma prática e diversificada de investir em ações. Fundos imobiliários, FIs, permitem investir no mercado imobiliário sem a necessidade de adquirir imóveis diretamente, com rendimentos periódicos e isenção de IR sobre os dividendos. 3. Investimentos internacionais. Diversificar globalmente é uma estratégia inteligente para reduzir riscos e aproveitar oportunidades em economias desenvolvidas. ETFs internacionais oferecem exposição a mercados como o americano, europeu e asiático. Exemplos incluem ETFs que replicam o SP500 ou o Nasdaq. Ações de empresas globais. Investir diretamente em gigantes como Apple, Amazon ou Tesla pode ser uma boa estratégia para quem busca crescimento. Fundos cambiais. Protegem contra a desvalorização da moeda local, sendo úteis em cenários de instabilidade econômica. 4. Investimentos alternativos. Os investimentos alternativos têm ganhado popularidade, especialmente entre investidores sofisticados. Criptomoedas. Apesar da volatilidade, ativos como Bitcoin e Ethereum continuam atraindo investidores em busca de altos retornos. Startups e Venture Capital. Investir em empresas emergentes pode gerar retornos expressivos, embora o risco seja elevado. Arte e colecionáveis. Obras de arte, vinhos raros e outros itens colecionáveis são opções para diversificação e proteção contra a inflação. 5. Imóveis. O mercado imobiliário é um dos veículos de investimento mais tradicionais e continua sendo uma escolha sólida. Compra de imóveis. Para aluguel ou revenda, imóveis residenciais e comerciais oferecem estabilidade e potencial de valorização. Fundos imobiliários. FIs, como mencionado anteriormente, são uma alternativa prática e acessível para investir no setor. 6. Sustentabilidade e ESG. Investimentos que seguem critérios ambientais, sociais e de governança, ESG, estão em alta, refletindo uma mudança nos valores dos investidores. Fundos ESG investem em empresas comprometidas com práticas sustentáveis e éticas. Energia renovável. Projetos de energia solar, eólica e outras fontes limpas têm atraído capital significativo. 7. Tecnologia e inovação. Com o avanço tecnológico, setores como inteligência artificial, biotecnologia e fintechs oferecem oportunidades promissoras. Ações de empresas de tecnologia. Gigantes como Microsoft, Google e startups inovadoras são opções para quem busca crescimento. Fundos temáticos. Focados em setores específicos, como tecnologia ou saúde, permitem investir em tendências de longo prazo. Conclusão. Os melhores veículos de investimento variam de acordo com o perfil do investidor, o cenário econômico e os objetivos financeiros. Diversificar entre renda fixa, renda variável, investimentos internacionais e alternativos é uma estratégia recomendada para equilibrar risco e retorno. Além disso, contar com a orientação de especialistas e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado são passos fundamentais para o sucesso. Fundos ESG, sigla para Environmental, Social and Governance, Ambiental, Social e Governança, são uma das tendências mais relevantes no mercado de investimentos nos últimos anos. Eles representam uma forma de aplicar recursos em empresas que priorizam práticas sustentáveis, éticas e de governança corporativa responsável. Esses fundos têm atraído tanto investidores preocupados com o impacto de seus investimentos no mundo quanto aqueles que buscam retornos financeiros consistentes, pois empresas que seguem critérios ESG frequentemente têm melhor desempenho no longo prazo devido à sua resiliência e visão de futuro. O que são fundos ESG?
Fundos ESG são carteiras de investimento que reúnem ativos de empresas avaliadas com base em 3 pilares principais. Ambiental é focado na gestão dos impactos ambientais das empresas, como redução de emissões de carbono, preservação de recursos naturais, uso eficiente de energia e políticas contra desmatamento. Social. Essa envolve aspectos relacionados ao impacto das empresas na sociedade, incluindo condições de trabalho, direitos humanos, diversidade e inclusão e contribuições para as comunidades onde atuam. Governança. Trata da estrutura e ética corporativa, como transparência, composição do conselho administrativo, combate à corrupção e respeito às leis e regulamentos. Os gestores de fundos ESG selecionam ativos que atendem a critérios claros dentro desses pilares, excluindo setores considerados prejudiciais, como armamentos, carvão ou tabaco, ou priorizando empresas que promovem práticas inovadoras e sustentáveis. 2. Vantagens dos fundos ESG. Investir em fundos ESG traz uma série de vantagens tanto para investidores quanto para a sociedade como um todo. Impacto positivo. Os investidores têm a oportunidade de alocar recursos em empresas alinhadas com suas crenças e valores, contribuindo para causas como o combate às mudanças climáticas e a promoção da justiça social. Redução de riscos. Empresas que operam com responsabilidade ambiental, social e de governança têm menor probabilidade de enfrentar crises reputacionais, multas ou danos que possam prejudicar seus negócios. Potencial de retorno sustentável. Estudos mostram que empresas com práticas ESG sólidas apresentam um desempenho financeiro mais estável e resiliente no longo prazo, atraindo investidores globais. Diversificação. Esses fundos frequentemente incluem empresas líderes em inovação e sustentabilidade, proporcionando ao investidor acesso a setores emergentes e diferenciados. 3. Como funcionam os fundos ESG? Os gestores de fundos ESG avaliam empresas com base em índices específicos e metodologias padronizadas que classificam o nível de compromisso com os critérios ambientais, sociais e de governança. Alguns dos passos incluem: análise de sustentabilidade, verificação de relatórios corporativos e práticas da empresa, exclusão de setores polêmicos. Empresas que não atendem aos critérios mínimos de ética ou sustentabilidade são eliminadas do portfólio. Ranking ESG, utilização de classificações fornecidas por agências especializadas, como MSCI ESG ou SP ESG. Os fundos podem ser temáticos, focados em setores específicos, como energia limpa, saúde sustentável ou tecnologia verde. Diversificados, incluem empresas de várias indústrias, desde que atendam aos critérios ESG. 4 exemplos de empresas e setores em fundos ESG. Setores e empresas que frequentemente se destacam em fundos ESG incluem: energia renovável, empresas que produzem energia solar, eólica ou outras formas limpas de geração de eletricidade, como a Vestas e a Tesla. Tecnologia sustentável, grandes companhias de tecnologia, como Microsoft e Apple, que têm metas claras de neutralidade de carbono e programas de inclusão social. Saúde e educação, organizações que promovem acesso a cuidados de saúde de qualidade ou inovação em educação. 5. Desafios e limitações. Apesar do crescimento, os fundos ESG enfrentam alguns desafios. Greenwashing. Algumas empresas se promovem como sustentáveis sem implementar práticas significativas, induzindo investidores ao erro. Falta de padronização. Os critérios ESG podem variar entre diferentes mercados e avaliadores, dificultando a comparação. Riscos econômicos. Como qualquer outro investimento, fundos ESG estão sujeitos às flutuações do mercado financeiro. 6. Como investir em fundos ESG? Investidores interessados podem começar seguindo estas etapas. Educação e pesquisa. Entenda os critérios ESG e avalie os relatórios de sustentabilidade das empresas nos fundos. Escolha de gestores de qualidade. Prefira fundos gerenciados por instituições reconhecidas que adotem práticas rigorosas de análise ESG. Diversificação. Inclua fundos ESG como parte de uma carteira balanceada, combinando com outros tipos de investimentos. Conclusão. Os fundos ESG são mais do que uma tendência de investimento. Eles representam uma mudança fundamental na forma como os mercados financeiros podem impactar o mundo. Ao alinhar objetivos financeiros com valores pessoais e globais, esses fundos oferecem aos investidores uma maneira de contribuir para um futuro mais sustentável enquanto buscam retornos atrativos.
Proteger o patrimônio é tão essencial quanto investi-lo, especialmente quando se lida com valores milionários. Sem estratégias eficazes de proteção, um grande montante pode ser rapidamente perdido por causa de má administração, riscos legais, crises financeiras ou até eventos inesperados. Aqui estão algumas medidas importantes para garantir que o patrimônio seja preservado no longo prazo. 1. Diversificação de ativos. Colocar todos os ovos na mesma cesta é um erro que pode resultar em grandes perdas. Diversificar o patrimônio em diferentes tipos de ativos, renda fixa, ações, imóveis, investimentos internacionais, é uma maneira eficiente de reduzir o impacto de flutuações em um único mercado ou setor. 2. Blindagem jurídica. Manter o patrimônio protegido do ponto de vista legal é crucial, especialmente para evitar exposições excessivas a riscos ou disputas. Algumas estratégias incluem: criação de holdings, estruturar empresas controladoras para organizar e proteger os ativos pessoais e empresariais. Planejamento sucessório, elaborar testamentos e utilizar instrumentos como previdências privadas ou fundos exclusivos para evitar problemas na transmissão de bens. Acompanhamento legal, consultar advogados especializados para garantir conformidade com as leis locais e internacionais. 3. Seguros patrimoniais. Seguros são ferramentas importantes para mitigar riscos. Algumas opções incluem: seguro de imóveis. Protege contra danos causados por desastres naturais, incêndios e roubos. Seguro de responsabilidade civil. Cobertura contra eventuais danos causados a terceiros. Seguro para obras de arte e itens de valor. Preserva coleções valiosas de possíveis danos ou furtos. 4. Educação e planejamento financeiro. Com grandes montantes, é essencial investir tempo no aprendizado de estratégias financeiras para tomar decisões informadas. Além disso, contratação de especialistas. Consultores financeiros ajudam na gestão do patrimônio e no planejamento de longo prazo. Controle de gastos. Mesmo com valores milionários, é necessário manter disciplina nos gastos para evitar desperdícios. 5. Gestão de riscos. Identificar e mitigar riscos potenciais é fundamental. Isso pode incluir: diversificação geográfica. Investir parte dos recursos em ativos internacionais para se proteger de crises locais. Proteção cambial. Quando há investimentos em moedas estrangeiras, estratégias de hedge ajudam a minimizar perdas devido à variação cambial. 6. Sigilo e segurança. Com grandes quantias, manter discrição sobre o patrimônio é essencial para evitar riscos, como fraudes ou extorsões. Algumas práticas recomendadas: confidencialidade. Compartilhar detalhes financeiros apenas com pessoas de confiança ou consultores especializados. Uso de contas seguras. Optar por bancos ou instituições renomadas com alta segurança digital e protocolos rígidos. 7. Revisão contínua. Proteger o patrimônio é um esforço contínuo. Revisar regularmente as estratégias de proteção e ajustá-las às mudanças econômicas, legais ou pessoais é vital para manter a segurança e a eficiência. Chegamos ao fim de mais um conteúdo. Deixa seu like, compartilha e até a próxima notícia sobre dinheiro em contas e bloqueios.